Com alegria eu saúdo os irmãos, em nome de Jesus. É sempre uma alegria poder estar aqui na Betel, nessa igreja tão amada, tão querida. Igreja que eu aprendi a amar já faz algum tempo. E quando eu venho aqui, eu me sinto muito bem em participar com os irmãos e também fazer parte do culto junto com os irmãos celebrando o nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Batista em Sumaré. A igreja também co-irmã dos irmãos. Uma igreja que é muito amada, muito querida. E que Deus me deu o prazer de pastorear lá já faz 6 anos. Estamos muito felizes ali no Sumaré. Deus tem feito assim um mover no nosso meio. Mas eu quero louvar a Deus, meus irmãos, porque eu percebo essa igreja muito animada nesse processo que estão enfrentando agora de sucessão pastoral. E o irmão aqui orou, e é assim que deve fazer mesmo. Precisamos orar, porque é um casamento. É um momento muito especial para a igreja, muito importante, mas também um momento muito delicado. E a igreja precisa, meus irmãos, realmente orar ao nosso Deus. E não só orar, mas também ser sensível à voz do Senhor. E quando Deus mandar aqui um homem de Deus, a igreja ser sensível a compreender que é aquele que o Senhor quer para essa igreja. Eu não tenho dúvida que Deus tem já separado o pastor para essa igreja. Deus já está realmente separado um servo para estar aqui com os irmãos, pastoreando os irmãos, cuidando dos irmãos, amando os irmãos e também vocês amando e cuidando dele também. Mas vocês precisam estar muito sensíveis nesse momento a ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Para não fazer conforme vocês querem, mas conforme o Senhor determina. Quando a igreja faz isso, meus irmãos, quando a igreja depende desse Deus e se curva diante da vontade soberana do Senhor, então a igreja, meus irmãos, ela sai vitoriosa desse processo. Deus manda um homem de Deus, a igreja cuida dele, ele cuida da igreja, e é um casamento muito precioso e vão ser realmente muito abençoados pelo Senhor. Amém? Então a nossa oração enquanto associação, enquanto igreja também em Sumaré, é que vocês continuem nesse processo. Estamos orando por vocês. Sabe que a nossa igreja ora por vocês nesse processo também. Nós estamos hoje na região com algumas igrejas sem pastor também. O pastor França foi embora para Recife, voltou para casa. Também temos a terceira igreja sem pastor. A Betel também está com o pastor Alaná, interino, mas está nesse processo já. E estamos orando por essas igrejas, para que Deus levante homens de Deus para conduzir essas igrejas que não é deles, mas do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 18 em diante, é um texto conhecido dos irmãos, mas que o Senhor falou no meu coração esses dias, eu quero compartilhar com vocês das verdades desse texto. Lucas 18, ele trata da história de um jovem rico, um homem que vai ao encontro de Jesus, um homem que tinha uma sede realmente de ouvir de Jesus, mas que ao término dessa conversa ele não compreende a mensagem de Jesus. Queridos irmãos, muitas pessoas já tiveram encontros com Jesus, mas o texto sagrado relata esse homem que teve um encontro pessoal com o Senhor, um encontro impactante, mas esse impacto não gerou na vida dele mudança a ponto dele ter realmente a conversão ao lado de Jesus. Pelo contrário, ao término da conversa, o texto diz que ele sai e toma a decisão de não fazer o que o Senhor mandar. Não sei como você chegou aqui hoje, mas a minha orientação, a minha oração nessa noite é que Deus fale ao seu coração e que você saia daqui hoje não como esse jovem rico, mas que você saia daqui hoje tendo tido o seu encontro pessoal com o Senhor, se assim você não fez ainda. O texto diz assim, Lucas 18, 18 em diante, diz assim: e um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda lhe falta algo.
vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Com sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra nessa noite. E queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele pode e tem poder para nos falar nessa noite. Por isso, Senhor, que possamos, ó Deus, compreender desse texto, ó Deus, verdades que são importantes, ó Deus, para a nossa vida. E que possamos, ó Deus, ser tocados tão somente por Tua palavra. É assim que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu já falei, muitas pessoas se encontraram com Jesus. Na caminhada de Jesus aqui na terra, muitas pessoas tiveram encontros importantes com Ele. Pessoas vieram ao encontro de Jesus, uns por uma cura, outros pelo pão que Ele multiplicava. Outras pessoas iam até Jesus, meus irmãos, porque tinham necessidades espirituais. Mas nem todos iam a Jesus com necessidades realmente, entendendo que precisavam ter a salvação através de Jesus. E esse homem, ele vai até Jesus, mesmo sendo um homem importante. O texto sagrado diz que ele era um homem muito rico. Outras versões dizem que ele era um príncipe. E um príncipe é alguém que dirige, que conduz. E o texto fala, meus irmãos, desse homem de uma forma mostrando, dando importância aos bens que ele tinha, a riqueza que ele tinha, a posição que ele ocupava. Mas eu percebo nesse texto, meus irmãos, que mesmo ele sendo um homem que tinha posses, mesmo sendo um homem que tinha riquezas, mesmo sendo um homem que tinha tudo para ser realmente satisfeito e feliz com o que tinha, o texto sagrado diz que ele vai até Jesus. Por que ele vai até Jesus? Porque lhe faltava algo. Porque faltava algo importante em sua vida. Porque faltava ele conhecer realmente o Jesus. Não o Jesus que ele pensava que era, mas o Jesus verdadeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O Jesus que transforma vidas até hoje. O Jesus que muda pessoas, que transforma famílias. Esse homem precisava conhecer esse Jesus, mas ele queria algo. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Como ter, meus irmãos, essa preciosidade. Ele sabia que existia a vida eterna. Ele sabia que o homem foi criado à imagem de Deus. Ele sabia que o homem após a morte tinha algo a fazer ainda. Mas ele não sabia como. E ele vai ao lugar certo, ele vai até Jesus. Ele procura, meus irmãos, ter o conhecimento de Jesus, como fazer isso. Mas esse encontro, meus irmãos, esse homem tem algumas atitudes que nos chamam a atenção. E esse encontro, ele mostra algumas coisas que eu quero compartilhar com você, para que eu e você possa pensar nessa noite. E a primeira delas é que ele mesmo indo até Jesus, ele não reconheceu Jesus como o Senhor. Ele não reconhece Jesus como o Deus vivo, aquele que vem à terra. Ele vai e diz, no versículo 18, bom mestre. E um homem importante perguntou-lhe, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Quando ele chama Jesus de bom mestre, ele está tratando Jesus de uma forma até carinhosa, até atenciosa, até educada. Mas ele não está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Ele não está entendendo que está diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que deixou o trono de glória e veio a esse mundo, meus irmãos, para pagar o preço do nosso pecado. Ele reduz Jesus a um mestre, a um homem que ensinava, a um homem que servia como orientador. Ele não reconhece que Jesus é Senhor de todas as coisas. Queridos irmãos, o grande problema das pessoas hoje, nos nossos dias atuais, é até achar que Jesus é bom, é até achar que Jesus é legal, até achar que é bonito servir a Jesus. No entanto, muitas pessoas não compreendem realmente quem é Jesus. Não entendem que Ele é Senhor das nossas vidas. Não entendem que Ele é o Deus que criou todas as coisas e mesmo assim resolve vir a esse mundo para pagar o preço do nosso pecado naquela cruz do Calvário. Não entendem, meus irmãos, que Ele é a única opção de salvação, porque Ele é o Filho unigênito do Pai. Muitas pessoas não entendem isso, meus irmãos, e se entendessem, as pessoas corriam aos pés de Jesus e queriam realmente, meus irmãos, buscar a sua face. Esse jovem, esse homem, ele tinha muita boa intenção. Ele vai a uma pessoa muito especial, ele vai ao mestre. Mas ali, nesse encontro, ele não reconhece quem realmente é Jesus para ele.
E eu quero perguntar a você essa noite, quem para você é Jesus? O que Jesus realmente representa em sua vida? Quem realmente Ele é para você? Para esse jovem, Ele era apenas um mestre. E para você, quem Ele é? O que Ele representa em sua vida? De que forma você tem realmente olhado para Jesus e percebido quem Ele é? A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Também a palavra do Senhor nos diz que Ele é o Senhor. Que Ele é aquele, meus irmãos, que lá no Gênesis, Ele diz que haja luz e houve luz. Ele é aquele, meus irmãos, que mesmo sendo Deus, Ele submete, meus queridos, a descer do seu trono de glória. E vem a essa terra, nasce no útero de uma mulher. E aquele homem nasce, meus irmãos, aquele Senhor nasce no útero daquela mulher. E meus irmãos crescem, meus irmãos, criando, sofrendo, passando dificuldades. O texto diz que ele passou fome, passou sede, que ele chorou diante da morte do seu amigo. Mas também o texto sagrado nos mostra que Ele é Deus, porque Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, quando nós compreendemos realmente quem é Jesus, então nossa vida tem realmente um impacto muito grande por Ele. Quando nós compreendemos quem Ele é, então nossa vida é transformada completamente por Jesus, porque Ele nos muda e nos molda para a glória dEle. Algo também esse texto nos mostra, meus irmãos, que é importante. Esse texto nos mostra algo que eu quero compartilhar com vocês, que eu julgo muito importante, porque esse homem, além de não saber que era Jesus, ele não reconheceu, meus irmãos, suas próprias falhas. Ele não sabia nem mesmo quem ele era. Ele se achava que era alguém muito especial, porque achava que cumpria os mandamentos. E aí, meus irmãos, quando ele dá essa resposta para Jesus, quando Jesus indaga ele, ele não sabe nem mesmo quem ele é, ou do que ele é capaz de fazer. Como assim, pastor? O verso 19 diz, Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E o versículo 20 ele diz, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E agora, meus irmãos, vem uma resposta dele que nos deixa assim, atônito. Ele diz, o homem diz, tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Eu acho interessante que Jesus aqui cita, meus irmãos, os mandamentos, podemos dizer, verticais. O que é isso, pastor? Horizontais, aliás. O que é isso, pastor? Ele cita os mandamentos em que nós fazemos ou cumprimos para com o nosso próximo. Quando ele diz assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele está mostrando, meus irmãos, os mandamentos que ele deveria cumprir diante das pessoas, ou com as pessoas. E aí o que me chama a atenção é que esse homem olha assim e diz, eu tenho obedecido tudo isto desde a minha infância. Outras versões diz, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha mocidade. E aí eu pergunto, igreja, quantos de nós é capaz de cumprir os mandamentos? Quantos de nós é capaz de obedecer, meus irmãos, a todos os mandamentos? Quantos de nós é capaz de observar isso, meus irmãos? Quem é capaz de ser alcançado pela lei? Quem é capaz, meus irmãos, porque é impossível. Quando Jesus explica os mandamentos, ele nos traz uma explicação muito mais profunda sobre os mandamentos. Ele diz assim, lá em Mateus 5, 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas se alguém matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, olha Jesus interpretando os 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encorajar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ouvistes que foi dito aos antigos, 27, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Versículo 43 do mesmo capítulo 5, Mateus 5, diz assim, ouvistes que foi dito,
Amai o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos, quando Jesus ele interpreta os 10 mandamentos, ele vem nos explicar a profundidade do que é os mandamentos, a profundidade que era a lei. E esse homem, meus queridos, ele acha que era capaz de cumprir. Esse homem era capaz de cumprir pelo menos já 5 mandamentos. Eu fico pensando, meus irmãos, que esse homem era incapaz de reconhecer a sua condição de pecador. Quando o homem ele se torna incapaz de reconhecer o seu próprio pecado, ele está tão longe de Deus, que ele se acha a si mesmo. Eu pregava hoje pela manhã na nossa igreja sobre Saulo. E o texto sagrado diz que Saulo, meus irmãos, ia para Damasco. Ele queria prender os irmãos. Senhor Jesus. E o texto diz que Saulo ele cai por terra. E ele fica sendo enxergado durante 3 dias. E aí a gente percebe, meus irmãos, que foi preciso aquele homem cair por terra, ficar cego, para compreender a glória de Deus e para compreender que ele próprio não era nada. Às vezes nós temos dificuldade muito grande de reconhecer nosso pecado, de reconhecer que somos falhos, de reconhecer que somos pecadores. Quer exemplo disso? Quem é que tem filho aqui? Oh, que bom. Isso. Nós achamos os filhos dos outros cheios de filho. Quer um exemplo? O menino na igreja é assim, animado, é feliz, é empolgado. Aí esse menino, filho de Cristóvão, pense no menino ruim. Mas às vezes o nosso é pior do que o de Cristóvão. Mas a gente não consegue enxergar isso. O filho dos outros sempre é mais trabalhoso, sempre é mais levado, sempre é mais abençoado, né, irmãos? E o nosso é nosso, né, irmãos? O nosso é o meu filhinho querido. E a gente não consegue muitas vezes reconhecer que nossos filhos também são animados, né? Que às vezes chega na igreja e não fica bem quietinho, que quer correr, mas a gente só olha para o filho dos outros. Por que isso, pastor? Porque nós temos uma capacidade muito grande de olhar para os defeitos dos outros, mas temos uma incapacidade criada por nós de reconhecer nossos próprios defeitos, de reconhecer nossas falhas. Com esse homem não foi diferente. Ele teve uma capacidade enorme, queridos, de achar que era o bonzão, de achar que cumpria 5 dos mandamentos. Das duas, uma. Ou ele não sabia os mandamentos, mesmo sabendo, ou ele não sabia o que realmente significava. Queridos, muitas vezes nós achamos que somos capazes, que somos bons. E nós precisamos perceber, meus irmãos, que nós somos falhos, cheios de defeito. E se não fosse pela graça de Deus, não estaríamos nenhum aqui hoje. É graça. Esse homem não reconhece nem mesmo a sua condição. Ele não sabia nem mesmo como realmente ele estava. Ele achava que era perfeito, era importante, era um homem que cumpria os mandamentos. Algo ainda me chama a atenção nesse texto. Esse texto ainda me traz mais uma aplicação muito interessante nessa noite. Ele não reconhece, meus irmãos, que a única opção para a salvação ou para herdar a vida eterna era a graça de Jesus. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, como eu faço? E Jesus começa a mostrar para ele queria, meus irmãos, ter uma lista de coisas que podiam fazer. Ele achava que cumpria os mandamentos. Ótimo, já cumpre os mandamentos, então eu já estou bem pertinho. E ele queria mais uma lista de coisas para fazer. Ele queria preencher uma lista de coisas, achando que ele por si só conseguia alcançar a bênção da salvação, a bênção da vida eterna. E ele despreza, meus irmãos, a graça que vem de Jesus. Ele não compreende que o ser humano, ele só é alcançado pela graça de Jesus. Efésios 2 diz: porque sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
E eu quero ler esse texto, meus irmãos, lá do iníciozinho, para os irmãos compreenderem bem direitinho com a nossa condição. Efésios 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Quem deu vida? Quem deu vida? Deus. Ele vos deu vida, estando vós aonde? Mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais são. Aí esse texto mostra quem nós somos, quem nós éramos, como vivíamos. Aí o texto começa agora com mais Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. E ele diz: pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as obras previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Queridos, esse texto nos mostra que estávamos mortos. Esse texto nos mostra que Jesus nos vivificou. Esse texto nos mostra que Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Esse texto nos mostra que somos salvos exclusivamente pela graça. Esse texto nos mostra, queridos irmãos, que mesmo que você faça tudo, isso, meus irmãos, que você faz no reino ou para as pessoas, já foi determinado por Deus desde a fundação do mundo. Você e eu fomos alcançados pela graça para servir as pessoas. Amém? Você e eu fomos alcançados pela graça para sermos servos do Deus Altíssimo e das pessoas. Eu e você fomos alcançados, meus irmãos, por essa tão grande graça que só vem da pessoa de Jesus. Certa vez eu conversava com uma pessoa, ele dizia: pastor, eu conversava e orientava, e ensinava e procurava mostrar para ele que ele precisava ter um encontro pessoal com Jesus, que ele era incapaz de mudar, incapaz de fazer algo se não fosse através de Jesus. E aquele homem olhou para mim e disse: pastor, quando eu melhorar, então eu vou ter esse encontro com Jesus. Quando eu mudar, pastor, então eu quero realmente receber esse Jesus. Ele até reconhecia que era pecador, até reconhecia que estava com problemas, que realmente era um homem pecador, mas ele achava que para se chegar a Deus ele precisava mudar. E ele não entendia que o ser humano só consegue mudar se for auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você recebe no seu coração o Espírito Santo de Deus, então ele começa a fazer uma mudança maravilhosa em sua vida. Ele começa a lhe mudar, a lhe moldar. A nossa igreja tem uma irmã que se converteu há poucos dias. E aquela irmã está com uma sede de Deus tão grande. E eu não disse nada para ela ainda, nada. E cada culto ela termina e disse: pastor, eu preciso mudar isso em mim. E eu disse: quem foi que disse a você isso? Ela disse: o Espírito Santo está falando no meu coração isso. E ela disse: pastor, isso está errado, eu tenho que mudar isso. E eu olhar assim para ela e vejo, meus irmãos, como Deus é maravilhoso, porque não precisa do pastor pegar no braço de ninguém, na mão de ninguém, não precisa do pastor fazer nada com ninguém, mas simplesmente o Espírito Santo de Deus toca no coração daqueles que são alcançados. Você e eu somos templo e morada do Espírito Santo, amém? E se somos templo e morada do Espírito Santo, então o Espírito de Deus que habita em mim e você, ele vai, meus irmãos, nos moldando, nos mudando para a glória e louvor dele. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo esse homem. E eu vejo que esse homem, meus irmãos, ele não tem esse encontro com Jesus à toa. Ele queria uma lista de coisas que podia fazer. Só que ele não sabia que ele era incapaz de cumprir. Que ele era incapaz de alcançar a salvação por si só. E ele despreza, meus irmãos, a salvação que vem de Jesus.
Ele despreza o presente precioso, meus irmãos, da salvação. E ele não entendia que precisava ter esse encontro. Semanas atrás eu estava trabalhando lá no hospital. E um amigo meu me chegou e começou a conversar comigo. E disse: Cristóvão, como é que eu faço para me ser uma pessoa que quando eu morrer alguém se lembre de mim, não porque eu tinha dinheiro, mas que alguém se lembre de mim porque eu fui alguém importante na vida de alguém. Eu olhei para aquele homem e tive, assim, muito amor por ele, meus irmãos, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. E eu comecei a mostrar para ele como ele deveria fazer isso, como ele deveria ter um encontro pessoal com Jesus, como ele deveria deixar Deus mudar e moldar a vida dele. E eu fiquei a pensar que aquele homem tem tudo o que todo ser humano quer ter. Ele tem uma profissão que todos querem ter. Ele tem uma condição financeira excelente. Ele tem bens, tem uma família. Tem até uma família que é um presente de Deus, ele tem. Mas lhe falta algo. E ele não entendeu que ele precisa tão somente se entregar a Jesus. E quando eu mostrei para ele o plano de salvação, e expliquei para ele que precisava dar esse passo para o Senhor, aquele homem, meus irmãos, ele para, escuta, mas ele faz como esse homem rico. Ele não teve coragem de dar o passo para Jesus. E continuou infeliz. Continuou com o vazio no seu coração. Porque só quem preenche o nosso coração é o Jesus de Nazaré. É aquele que pagou o preço do nosso pecado naquela cruz. Queridos, é impossível eu e você ser saciado, satisfeito por toda a nossa vida, se não for com Jesus. Certo dia, eu fui visitar uma pessoa. E aquela pessoa, queridos, numa situação muito difícil. Doente, numa fase bem terminal. E olhava para mim e dizia: pastor, eu estou feliz. E eu perguntei: você está feliz por quê, minha irmã? Ela disse: porque eu estou bem próximo de morar na casa do Pai. Eu estou bem próximo de ir para a presença do meu Pai. E eu fiquei assim tão feliz, porque eu fui trazer uma palavra de conforto, de alegria. Mas aquela mulher, meus irmãos, já sabia muito mais do que eu. Estava confortada pelo Senhor, porque ela sabia que a graça do Senhor já tinha lhe alcançado. Será que essa graça já lhe alcançou? Será que você já teve um encontro pessoal com Jesus? Eu não estou dizendo mudar de religião. Eu estou falando de encontro pessoal com Jesus. Religioso esse homem era muito, mas não tinha tido encontro pessoal com Jesus. Ele conhecia muito da sua religião, mas não tinha tido encontro pessoal com Jesus. A outra aplicação que esse texto nos traz essa noite. Esse homem, ele não compreende quem era Jesus. Esse homem não compreende também, meus queridos, a sua condição de pecador, falho, cheio de defeito. Esse homem despreza a graça de Jesus. E agora esse homem, meus queridos, depois de ter todo esse encontro, ele toma uma decisão gravíssima em sua vida. Por amor a seus bens, ele se afasta de Jesus e não faz o que o Senhor manda. Meus irmãos, ele perceba no texto que ele vai à pessoa certa, que era Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele recebe uma resposta que era tremenda. Era difícil, mas era tremenda e era importante. E era a resposta certa. Ele toma uma decisão errada diante de tudo isso. Ele mesmo indo ao mestre, mesmo conhecendo a Jesus, mas ele toma uma decisão errada. Querido, Jesus vem mostrar nesse texto que a dificuldade de alguém realmente que tem muitas posses ter esse encontro com Jesus. Mas o problema, queridos, não é a riqueza, mas o problema é onde está o seu coração. O problema aqui, meus irmãos, era onde estava o coração dele. E o coração dele não estava em Deus. O coração dele não estava realmente na vida eterna. O coração dele não estava em Jesus. Mas o coração dele estava no amor aos bens, às coisas. O coração dele estava voltado inteiramente para os bens que ele tinha. Ele não entendia que tudo aqui passa. Tudo aqui é passageiro. A nossa vida é curta, rápida. Nós precisamos entender que
devemos, ao ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração, pelo contrário, se voltar para Jesus. Esse homem não entendia que as riquezas que ele tinha não compravam a salvação. O conhecimento que ele tinha não comprava a salvação. Mas o único que podia comprar a salvação era Jesus na cruz, que morreu por ele. E ele não dá esse passo para o Senhor, porque Jesus diz: vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me siga. E o texto diz que ele, ao ouvir isso, entristece o coração, porque tinha muitos bens. Queridos, eu conheço muitas pessoas, que mesmo sendo pobres, mas são miseráveis. E eu conheço outros que mesmo sendo ricos, também são miseráveis. Como assim, Cristóvão? Pessoas que mesmo não tendo recursos materiais, mas são tão apegados às coisas, são tão apegados aos bens, são tão apegados à questão financeira, que se vê um irmão, ou um irmão da família, ou um parente, alguém muito próximo, necessitado, não tem coragem de fazer nada. Ama mais aos bens do que as pessoas. Ama mais as coisas do que a Deus. E não era diferente com esse homem. Não é que seja problema, meus irmãos, você lutar, trabalhar, correr atrás, alcançar bens, não. Mas o problema é você amar mais os bens do que a Deus. O problema é você amar mais as coisas do que a Deus, mais as situações do que a Deus. E a gente precisa entender, meus queridos, que esse homem, ele abandona aquela oportunidade. Ele deixa de lado aquele momento impactante, importante que ele estava tendo com Jesus. Ele deixa aquele momento, a presença do Senhor Jesus, e fica triste, porque o seu coração não estava em Jesus. E a minha pergunta nessa noite é: onde está o seu coração? Será que você tem colocado, meus queridos, a sua esperança realmente em Jesus? Será que você tem entendido que você precisa seguir esse Jesus, amar esse Jesus, colocar Jesus realmente para ser o centro da sua vida? Será que você tem entendido que você precisa ser direcionado, dirigido por Ele? Quem dirige a sua vida? Quem conduz a sua vida? Esse homem era dirigido pelas finanças, pelo dinheiro dele, pelos bens. Mas quem dirige a sua vida hoje? A minha oração é que você seja dirigido por Jesus. Porque aí você será um homem, uma mulher feliz, com dinheiro ou sem dinheiro, com bens ou sem bens. Porque quem traz alegria ao coração do homem não é as circunstâncias, mas sim a presença de Deus. Quem traz alegria ao nosso coração é realmente, meus queridos, ser preenchido por esse Jesus. Eu quero nessa noite terminar dizendo a você que você precisa colocar realmente Jesus no seu coração. Você precisa convidar Jesus para morar em sua vida. Você precisa pedir ao Senhor que direcione e conduza. Você precisa agir diferente desse homem. Você precisa reconhecer quem é Jesus. Você precisa entender que você é pecador, que você precisa dessa graça maravilhosa. Você precisa compreender que sem a graça de Jesus, você não pode alcançar a salvação. E você precisa ainda compreender que não pode, depois de ouvir uma palavra, sair sem tomar decisão por Jesus. Eu gosto de dizer, meus irmãos, que a decisão mais importante que alguém pode tomar não é comprar uma casa, ter um emprego, uma faculdade, não é nem mesmo um casamento. Tem gente que acha que a coisa mais importante é um casamento. Mas o passo mais importante que você pode dar é fazer como o filho pródigo: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Levantar-me-ei e vou seguir a esse mestre. Levantar-me-ei e vou agora servir a esse Deus maravilhoso. Eu quero orar nesse momento. Mas antes de orar, eu quero desafiar você que está aqui hoje, que ainda não teve um encontro com Jesus, ou que teve, está afastado, a se levantar e não fazer como esse homem fez, mas entender que Jesus
Ele quer transformar a sua vida, moldar o seu coração. Ele quer fazer algo extraordinário em sua vida. Quer dar a você o presente mais especial que alguém pode receber, que é a salvação da pessoa de Jesus. Eu tomei essa decisão há quase 20 anos atrás. E eu me lembro que eu cheguei na segunda igreja. Era um culto de aniversário. E o pastor pregando ali, eu ouvi a mensagem, e naquele dia eu senti realmente Deus falar no meu coração. Mas naquele dia eu não consegui tomar decisão por Cristo. Naquele dia eu não consegui me levantar, as pernas tremiam. E o medo do que as pessoas iam falar era pior do que as pernas tremendo. O peso que eu sentia em preocupar-se com os outros era pior. E eu me lembro que eu saí dali sem tomar uma decisão. E eu passei quase 2 anos infeliz. O mundo não me satisfazia mais. As coisas do mundo não me traziam mais alegria, muito menos paz. Eu não tinha mais alegria. E um certo dia eu fui a uma festa, naquela festa eu voltei para dentro do carro e eu disse ao meu coração: essa semana eu vou começar a buscar o Senhor. Eu vou começar realmente a ir a uma igreja. Eu quero conhecer esse Jesus. E eu lembro que eu fui a uma igreja, cheguei lá, tinha uma gincana dos jovens acontecendo. Naquela gincana dos jovens eu queria ouvir a palavra, irmãos. Eu queria ouvir o evangelho. Eu queria ouvir a mensagem. E eu fui embora para casa. E no outro dia eu fui na segunda igreja. E no primeiro domingo eu fiquei empolgado, animado, feliz em ouvir a mensagem ali. No segundo domingo, mais animado ainda. No terceiro domingo eu disse: hoje eu vou à frente. E quando eu estava ali, terminou o culto, o pastor não fez o apelo. Eu disse: pronto, digo, eu quero me converter, se eu não faço o apelo. E agora? Daqui a pouco aquele pastor disse: mas eu não quero encerrar o culto sem antes fazer aqui uma pergunta importante. Quando ele fez, me levantei e fui lá na frente. E já faz 18 anos que eu estou servindo ao Senhor. E eu posso dizer a você que eu sou um homem muito feliz. Muito feliz. Porque eu tenho esse Senhor em minha vida. Ele tem me abençoado. Me deu uma esposa, uma filha maravilhosa. Tem me dado muitas coisas. Mas o mais especial que Ele me tem dado foi a salvação através de Jesus. E essa salvação me tornou um homem feliz. E aquele vazio que existia no meu coração foi preenchido por Jesus. E hoje eu posso dizer que eu vivo feliz para a glória de Deus. E esse mesmo Deus que mudou minha vida quer mudar a sua também. E eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero convidar a igreja a orar. E eu quero perguntar se alguém no nosso meio hoje que quer tomar uma decisão por Cristo. Se alguém quer hoje se entregar a Jesus. Se o Espírito Santo falar no seu coração, fique de pé e venha aqui à frente em nome de Jesus. Se Deus falar a você, meu querido, não se turve o vosso coração, não se prenda na cadeira, no banco, mas se levante e venha aqui agora em nome de Jesus. Alguém em nome de Jesus? Eu fico muito tranquilo nesses momentos de apelo, porque eu sei que quem faz a obra é exclusivamente o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus toca nos corações, não tem quem se segure. Então não tenho preocupação comigo, mas tenho preocupação com você. E eu quero perguntar a última vez a alguém no nosso meio que quer hoje se entregar a Jesus. Se não há, que Deus te abençoe. E que Deus dê a cada um dos irmãos que ouviu essa mensagem realmente alegria em seus corações. Vamos orar? Nós te louvamos, Pai, por essa igreja tão preciosa, por esses irmãos que são teus, por esse povo, ó Deus, que o Senhor comprou a preço de sangue e foram alcançados tão somente por sua graça. Nós te louvamos, Senhor, porque essa igreja, ó Deus, é tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que a cada dia o Senhor venha usá-los de uma forma especial para impactar, ó Deus, esse bairro, essa cidade, essa nação. Pai Celestial, que os teus servos, ó Deus, estejam debruçados realmente, ó Deus, em buscar a tua face e a tua presença. Que eles estejam dependendo inteiramente do Senhor desse processo. Que eles, ó Deus, sejam dirigidos, conduzidos exclusivamente pelo Senhor. Pai Celestial, também eu te peço, ó Deus, por todos que aqui estamos. Pai, essa palavra que ouvimos, compreendemos, Pai, que somos falhos, somos pecadores, mas também entendemos que fomos alcançados tão somente por sua graça. O Senhor nos alcançou com muito amor e muita misericórdia. Estamos felizes para poder fazer parte do teu povo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos dizer que somos felizes, somos alegres, porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida e fomos alcançados por essa tão grande graça. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito no nosso meio.
Abençoa cada um dos irmãos aqui e os amigos. Te oramos no nome de Jesus, que vive e reina para a glória do nosso Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.